Nas nossas videoaulas anteriores, nós falamos sobre como o nosso corpo obtém energia, né, da molécula de ATP para que execute as suas funções. Vimos também em uma outra videoaula como é que o organismo faz isso utilizando o sistema fosfagênico. E nessa aula, nós vamos aprender como é que a gente obtém energia, ou seja, que a gente obtém moléculas de ATP a partir do sistema glicolítico, que como o próprio nome já sugere, ele vai utilizar a molécula de glicose, ou seja, vai quebrar a molécula de glicose para obter moléculas de ATP. A glicose é uma molécula que tem muita energia nas ligações entre os átomos que formam a molécula. E a glicólise nada mais é do que uma sequência de 10 reações químicas que vão quebrar essa molécula de glicose para extrair essa energia contida entre as ligações e transferir essa energia para a molécula de ATP. Na glicólise, esse processo acontece de forma anaeróbia, ou seja, sem a participação de oxigênio. Como nós já sabemos, a glicólise ocorre para produzir energia. Entretanto, nessa primeira fase da glicólise, ela vai gastar, ela vai consumir energia. Porém, no final da glicólise, ela irá recuperar toda a energia que ela gastou e ainda irá produzir mais. Nós chamamos esse processo de investimento energético. É como se você fosse a um banco, investisse R$ 100 e recebesse R$ 200. Então, observe comigo aqui no gráfico. A primeira coisa que nós precisamos diferenciar é de onde vem a glicose que vai entrar nessa via glicolítica. Se a glicose vier da corrente sanguínea, essa glicose será convertida em glicose 6-fosfato pela enzima hexoquinase e essa reação irá consumir uma molécula de ATP, irá degradar uma molécula de ATP. O fosfato que será liberado dessa reação será inserido na molécula, formando a glicose 6-fosfato. Já se a glicose utilizada na via glicolítica for proveniente do glicogênio muscular, a enzima glicogênio fosforilase não precisará utilizar a energia para converter a molécula de glicose em glicose 6-fosfato. Então, a primeira diferença em que você precisa ficar atento é essa. Se a glicose vier da corrente sanguínea, nessa primeira reação, ela já utilizará uma molécula de ATP. Já se ela vier do glicogênio, não terá gasto do glicogênio intramuscular, não terá gasto de energia nessa primeira reação. Em seguida, a glicose 6-fosfato será convertida em frutose 6-fosfato. E essa frutose 6-fosfato será convertida em frutose 1,6-bifosfato. Quem favorecerá essa reação é uma enzima chamada de fosfofrutoquinase 1, mais conhecida como PFK1. Nessa reação, também será consumido mais uma molécula de ATP. Esse fosfato liberado será inserido na molécula, dando origem à frutose 1,6-bifosfato. Portanto, observe que se a glicose for proveniente da corrente sanguínea, até aqui ela já consumiu 2 moléculas de ATP. Já se a glicose for proveniente do glicogênio intramuscular, até aqui ela só terá consumido uma molécula de ATP. A frutose 1,6-bifosfato é uma molécula composta por 6 carbonos. A enzima aldolase irá quebrar essa molécula em 2 outras moléculas de 3 carbonos, que será o gliceraldeído 3-fosfato. Junto com o gliceraldeído 3-fosfato, será formado fosfato de dihidroxiacetona. Esse fosfato de dihidroxiacetona será convertido em gliceraldeído posteriormente, que seguirá também nas reações subsequentes. Então, aqui nós vamos representar nesse gráfico, de um lado, aqui do lado esquerdo, uma molécula de 3 carbonos e aqui do outro, mais uma molécula de 3 carbonos. Obviamente, o que for demonstrado desse lado também acontecerá desse outro lado aqui, da representação da reação. Bom, o gliceraldeído 3-fosfato será convertido em 1,3-bifosfoglicerato. Nesse momento, existe a presença aqui de uma molécula chamada de NAD+,
que é uma molécula energética carreadora de hidrogênios, ou seja, aceptora de hidrogênios. Ela captura os hidrogênios e os elétrons provenientes dessa reação e vai dar origem a uma outra molécula chamada de NADH. Esse NADH será utilizado lá no metabolismo aeróbio, no metabolismo oxidativo, que é um metabolismo que nós iremos estudar em uma outra videoaula. Entretanto, a gente vai observar que ele também pode ser usado lá no final da glicólise, como veremos adiante. O 1,3-bifosfoglicerato será convertido em 3-fosfoglicerato. Nesse momento, inicia-se a produção de ATP na via glicolítica, ou seja, é nesse momento que será formado aqui duas moléculas de ATP. Em seguida, o 3-fosfoglicerato será convertido em 2-fosfoglicerato e o 2-fosfoglicerato será convertido em fosfoenopiruvato. Essa molécula de fosfoenopiruvato é uma molécula que contém muita energia. E depois da formação dessa molécula, ela será convertida em ácido pirúvico ou piruvato. Nesse momento aqui, nessa reação, também será produzido mais duas moléculas de ATP. Nesse momento da glicólise, nós temos um saldo de 2 ATPs que foram formados aqui, mais 2 ATPs que foram formados aqui. A enzima que vai fazer a conversão do fosfoenopiruvato em piruvato é uma enzima chamada de piruvato quinase. Após a conversão do fosfoenopiruvato em piruvato, esse piruvato, se tiver oxigênio suficiente dentro da célula, ele vai seguir para o metabolismo aeróbio. Entretanto, se não tiver oxigênio suficiente dentro da célula, ele será convertido em lactato. Como é que vai ocorrer essa conversão do piruvato em lactato? Essa molécula de NADH, ela seria utilizada só lá no metabolismo aeróbio também, lá na via oxidativa. Como não há oxigênio suficiente na célula, ela vai doar esses hidrogênios que ela aceptou, que ela carregou, capturou lá de uma outra fase da glicólise para o piruvato. E aí o piruvato será convertido em lactato. Observe que ao final da glicólise, o saldo de formação de ATP foram 4 ATPs. Entretanto, se a glicose que entrou nessa via foi uma glicose proveniente da corrente sanguínea, se eu formei 4 ATPs e utilizei 2 ATPs lá no início da reação, o saldo final dessa molécula de glicose, do metabolismo dessa molécula de glicose que veio da corrente sanguínea, é de apenas 2 ATPs. Entretanto, se a molécula de glicose for proveniente do glicogênio, o saldo final será de 3 ATPs, porque apenas uma molécula de ATP foi utilizada lá na primeira fase da glicólise. Observe ainda que essas 3 reações, ou seja, a reação catalisada pela exoquinase, a reação catalisada pela PFK1 e a reação catalisada pelo piruvato quinase, são 3 reações irreversíveis. Ou seja, depois que elas acontecem, o processo tem que seguir, não tem como voltar à situação anterior. Dessa forma, essas 3 reações funcionam como um marca-passo da via glicolítica. Elas são fundamentais para o controle do ritmo da glicólise e o exercício físico tem uma grande influência sobre a atividade dessas enzimas que catalisam essas reações.